mais um Sou Social aqui pela X-Play TV, começando o ano com uma grande companhia, com uma grande presença. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da X-Play o nosso amigo, o Ângelo Long, que vem representando a Associação São Vicente de Paulo. Aqui o Sou Social, recebendo então esta entidade que tem uma história muito bonita aqui em Caxias do Sul e que vem se ampliando e vem agregando pessoas cada vez mais nesse trabalho bonito social. E hoje comigo também está aqui a professora Marliva Gonçalves, que juntamente comigo vai estar aqui nesse bate-papo bacana para a gente falar um pouquinho então, Ângelo, dessa trajetória legal aí da São Vicente de Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Portela. Obrigado pelo convite. Para nós uma honra e eu digo mais, até uma necessidade, né? A gente poder divulgar aquilo que a gente faz de bom. Acho que num mundo onde se fala tanta coisa ruim, onde se tem muita notícia ruim, alguém dizer, olha, coisas boas estão sendo feitas e quem sabe até, né, sendo mais ousado, você pode fazer parte disso também, né? Então, para nós é um privilégio, uma oportunidade que eu agradeço muito de coração. Até para pontuar para o pessoal que está nos assistindo, o que significa o nosso Sou Social, que é esse podcast, para trazer exatamente as entidades, as pessoas abnegadas, os voluntários, para contar um pouco das histórias, para servir de exemplo numa sociedade que é tão carente de exemplos, a gente conseguir transformar um pouquinho aí em comunicação, informação para as pessoas. Então, esse coração que está aqui na tela, vamos ver a tela aqui. Então tem o verde, que a gente pega muito do ESG, que é colocado hoje nas empresas, né? O verde é o ambiental, o azul o social, o amarelo a governança e o vermelho o amor, que é o que une também tudo que a gente faz aí com realmente com resultado, né? E com sentido. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez e conta pra gente, então, como é que surgiu a São Vicente? Então, a Associação São Vicente, ela surge do trabalho da paróquia São Vicente com o padre Diego Bettoni, que é padre aqui da nossa diocese de Caxias do Sul. Padre jovem, né? Já está lá com seus 40 e tantos anos aí, né? Não vou dar tantos detalhes, depois o padre sabe. Mas um abração para ele, né? Que com certeza é um grande mentor. Isso. E ele começa a estar nessa paróquia, daí ele até tem uma história muito interessante, né? O porquê São Vicente e tudo, né? O padre, ele ganhou uma viagem, foi até Roma, né? E uma viagem curta, alguns amigos, porque ele estudou lá, e alguns amigos de lá convidam ele, foi lá, passa um período em Roma, na volta ele passa na França, e o padre Diego é muito devoto da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, na França. E quando ele vai na igreja, ele tem carteirinha de padre, né? Padre tem carteirinha, sim, né? Fiquei sabendo dessa também. Né? E ele disse, olha, sou padre e gostaria de rezar uma missa no santuário. De hora em hora tem missas lá e tal. E quando ele vai rezar uma missa, tinha um coração em cima do altar, dentro de uma âmbula de vidro. De uma pessoa, um coração de uma pessoa. E ele disse, nossa, eu vou rezar a missa, o que é isso aí, né? Daí o padre que estava com ele disse, olha, esse é o coração do São Vicente de Paulo, né? Que quando morreu, depois de muitos anos, abriram o túmulo e ele estava incorrupto lá, estava inteiro lá, tal, ele pegou o coração e tal. Tá, mas por que se trouxe para cá? E é um santo que não é muito conhecido, né? A igreja lá da Medalha Milagrosa é enorme e tal. Eu disse, olha, a irmã que viu Nossa Senhora, ela é da congregação do São Vicente, quer dizer, a freira ficou mais famosa que o fundador, né? Sim. E a igreja dele é aqui pertinho, mas é uma igreja pequenininha, etc. E ele ficou muito curioso. Depois, na missa, ele foi procurar essa igreja, achou uma pequena igreja, entrou lá e dentro de um aparato de vidro lá tem o corpo do santo, né? Ele disse, caramba, olha só, tal. E na saída, o padre Diego, ele tem uma técnica interessante. Ele disse, olha, ele viu os livros da vida do santo, mas ele viu um livro para crianças. Ele disse, olha, tu quer aprender rápido alguma coisa, já resumidinho, né? E comprou um livro para crianças contando a história de São Vicente. No avião ele leu e ficou muito encantado com o trabalho do São Vicente. Quando ele chega em Caxias, na época, o Dom Alessandro era o bispo, chama ele, diz, puxa, Diego, olha, eu tenho uma coisa para te dizer, aí tem uma paróquia que a gente está com dificuldade de estruturar, é uma paróquia difícil, desafiadora, etc. e tal. E o padre Diego, não, mas o que seria tal? Ah, é a paróquia São Vicente. Ele deu uma
Risadas, cara. Puxa. Já fiz amizade com esse santo aí. Destino. É para mim, assim, é uma coisa impressionante. No dia que ele volta da viagem, o bispo chama para dizer... Que legal. Nem para dizer, para mandar para ele ir para lá, mas para dizer, olha, aceita o desafio. E chegando lá, a paróquia estava um pouco parada, né? E então começa todo esse trabalho e ele logo vê que ali precisa de um trabalho social. Vai ao encontro de algumas pessoas que moravam ali, que participavam, começa a fazer visita a todas as casas do bairro, etc. E começa esse trabalho com as crianças. Até então, um trabalho de paróquia, assim, né? Uma coisa assistencial da paróquia, as crianças vinham lá, daí a gente começou com o projeto Virou, que era nos sábados. Então, as crianças vinham lá, jogavam bola, passavam a manhã no pátio da igreja, depois a gente dava o almoço e as famílias... Então, as crianças almoçavam no salão, as famílias vinham com as suas panelinhas, assim, né? E a gente entregava para levar ele para casa. Se inscreviam, olha, eu quero almoço para 3, para 5. E alguns empresários começavam a doar o frango, o arroz, o feijão. Íamos fazendo essa ação no sábado. Depois começou com as meninas durante a semana. 1 hora e meia, alguma atividade, uma oração, um trabalho lúdico assim, e uma refeição, um jantar. Então, às vezes, algumas estudavam de manhã, outras de tarde, mas aquele finzinho de tarde fazia esse trabalho de paróquia. E um belo dia, foi 2017, o padre Diego me procura e diz, Ângelo, olha, vamos organizar melhor, vamos fazer associação. Então, a associação, ela nasce já com um trabalho que existia, né, que era exatamente na paróquia. E naquela época, a gente julgava assim, não, o nosso negócio é aqui, o padroeiro está aqui, o nome está aqui, né? E então, estávamos focados totalmente ali. Usávamos o salão da igreja, aquela estrutura, né? E começamos assim, então, a organizar um pouco melhor a partir de 2017. Os voluntários foram chegando e a gente foi organizando. E com a pandemia, bom, veio a ordem de fechar tudo, né? Sim. Veio a ordem de fechar tudo, né? Não pode ter o trabalho. A gente começou, então, um alimento que chegava, a gente fazia os pequenos ranchos e ia levando na casa das meninas, né? Enfim, fechou a escola ali no bairro, então, né? E o nosso trabalho morreu. Puxa vida, né? Então, a gente ia fazendo um pouquinho que conseguia, mas ficou bem assistencial de levar o alimento na casa e tal. E aí que houve... como é que essas coisas interessantes, né? Porque aí que houve o grande crescimento da associação. Porque até então nós entendíamos que era um trabalho para o bairro São Vicente. E aí morreu, né? E quando voltou, né? Tivemos aí essa volta progressiva ali, voltando, se podia, se não podia e tal, né? As meninas se dispersaram também, do projeto Virou, os meninos se dispersaram. E com a volta a gente foi vendo e outras comunidades começaram a pedir esse mesmo trabalho. Então foi na pandemia que a gente entendeu, não é um trabalho para a paróquia São Vicente, é um trabalho para a cidade de Caxias. E aí outras comunidades, hoje então a gente está em 7 comunidades. Uau. Né? Atendendo um projeto como era aquele, né? Não é um contraturno escolar, né? Mas é aquela hora e meia com as meninas, uma oração, as atividades lúdicas, né? E as oficinas de crochê, de biscuit, etc. E a refeição, né? Mais recentemente, aí a gente começou então a acompanhar a família das meninas, então a gente faz uma visita mensal às famílias delas, né? Já é um outro grupo de voluntários, um outro projeto. Primeiro sábado do mês, essa turma pega lá os ranchos e aquilo que chegou de doação de alimento e vai na casa das meninas, então. Porque aí as meninas, durante a semana, vêm até, em geral, os salões paroquiais dessas 7 comunidades, né? O próprio São Vicente é uma delas e outras. E hoje, então, a gente vai ao encontro das famílias para ver a necessidade da casa. Tem algumas, graças a Deus, que vão melhorando. A gente vai vendo essa melhora, vai podendo dar acompanhamento. E assim tem sido os nossos projetos com as crianças. Depois também tem esse das grávidas aí, já é uma outra história, né? Eu estava observando, ouvindo, né? Meninas grávidas, mulheres, famílias. Tem um direcionamento de vocês, uma preocupação com esse lado do feminino. Explica um pouquinho melhor para a gente. No início tinha o Virou, etc. Mas nós somos uma associação... Chegou uma hora que a gente teve que tomar uma opção. Somos uma associação, por enquanto, pequena, né? Víamos, assim,
eu sei que tem outras iniciativas, mas não estou dizendo que está certo, que está errado, mas para nós, aquela coisa do grupo misturado não estava dando muito certo, né? Até porque a maior parte dos nossos voluntários acabam sendo mulheres, né? E então nós tínhamos aquele projeto Vira-Virou dos jogos, dos meninos, etc. E essa mistura não deu muito certo, né? Nos dava um desgaste. É um público diferente, são interesses diferentes, porque a gente pega um público de uma idade, são os não tão pequeninos assim, né? Mas dos 6 a 11, 12 anos, que é a maioria do pessoal. E a gente acabou, olha, não temos braço para tudo, né? Minha mãe sempre dizia, quem abraça muito, aperta pouco, né? Boa. E tem muita coisa acontecendo em Caxias boa, né? Vocês mesmos devem estar divulgando tanta coisa boa. E a gente teve que fazer uma opção. E a gente foi naquilo que, para nós, pelo público colaborador que nós tínhamos, a gente via que melhor se dava, mais tinha resultado, né? Que era realmente com as meninas. O nosso padroeiro, São Vicente, ele funda lá atrás as Filhas da Caridade. Ele também tem uma pegada nisso do feminino. Claro, inclusive hoje a gente visita famílias, etc., e lá tem o irmãozinho, lá tem o pai, lá tem, né? Então pega essa questão da família toda. E a questão das meninas é assim, olha, nesse público, amanhã depois, se der algum galho, quem fica com os filhos é a mãe. Talvez se a gente conseguir dar uma formação melhor para ela, ou vai conseguir manter a família, mas se acontecer alguma coisa, a mãe acaba sendo o grande esteio, né? Ou seja, não temos tantos braços, tanta força, se fôssemos focar nossa energia em alguma coisa nas meninas, na formação das mulheres. Até porque isso gera também toda uma questão que acaba abrangendo, né, toda a questão do masculino em contrapartida, né, também. Né? Mas no momento, assim, temos ideias de outros projetos para os meninos e tudo, mas no momento, né, do tamanho que está a associação, ela consegue fazer essa opção. E se viermos a trabalhar com os meninos, ainda mesmo assim seriam grupos separados, né? Entendo. Porque a linguagem, o desenvolvimento, as meninas acabam amadurecendo um pouco mais rápido que os guris. Os guris querem jogar bola, né? Isso aí. E você já pega as meninas, às vezes, com 10 ou 11 anos, puxando conversas sérias, abrindo o coração sobre as suas famílias. Parece que tem um amadurecimento mais ali. As nossas voluntárias acabam se dando melhor, eu acho. Que legal. E hoje são quantas voluntárias, quantos voluntários e também quantos projetos? E já aproveitando que a gente está conhecendo melhor a associação, conta um pouquinho de cada um desses projetos que estão na atividade hoje. Então, nós temos essas 7 comunidades. Os projetos, eles são muito semelhantes. É verdade que algumas, por exemplo, a gente atende de manhã, né? Então pega o fim da manhã, tipo das 11 ao meio-dia, e dá o almoço para elas até 12:30, para depois irem para a escola. Alguns é no meio da tarde, né? Aí pega lá aquela parte tipo das 3 às 4, depois dá o lanche da tarde. E algumas é no fim da tarde, das 6 às 7, dá o jantar. Mas muito assim da comunidade, da proximidade delas, do comprometimento da família. Por exemplo, essa no fim da tarde, né? Então tem que ter um comprometimento da família ir buscar. Agora no verão tá claro, às 6 horas para virem, mas depois no inverno é bem escuro, então... Qual que é a idade das meninas? Tem alguns outros detalhes. Começa assim de 5, 6 anos. Não é uma barreira assim, né? Sim, sim. É aquela idade que já entende um pouquinho, que não precisa ficar no colo assim, até 11, 12 anos. Pré-adolescência. Isso. Nós começamos agora esse ano, já com o ceder da pandemia, o projeto Farol. O que aconteceu? Já com esses anos todos, aquela menina de 5 anos, né, já está com 11, 12 anos. Aquela menina começou com 10 e está com 12. Diz, bom, agora vou sair fora do projeto. Não. Então agora a gente já formou uma turminha que chegou ali nos 12 e que vão fazer o que com essas meninas. Então a gente esse ano já começou outro projeto, que é o Projeto Farol, que a gente vai vendo assim quem se dispõe aí, tu pergunta dos voluntários, né? Então, como trabalhamos com meninas, quem atua nos núcleos, nessas comunidades que tem, são mulheres, né? Temos aí o padre como padre que faz a parte espiritual, visita, etc.
mas aí, então é 100% de mulheres. Não é um grupo grande. E aí vem uma história interessante. Que o São Vicente, ele percebeu que tem essa história do santo, que deu essa coincidência do santo da comunidade, e depois, que a gente até já tinha escolhido o nome da associação, o padre Diego disse, olha, quem sabe a gente vai ler um pouco da história desse cara aí, né? Porque vai que, né? E ele o São Vicente é padroeiro, patrono da caridade cristã, da Igreja Católica. Porque ele atuou junto dos reis, da França, etc. E ele organizou. E tem uma história o seguinte, ele atuava com o rei, né? E era confessor da rainha, educava os filhos dos príncipes, etc. E ele disse, mas... Né? Aí mandaram ele um período nas galés, os navios, aqueles que eram de remo. Ele viu muita coisa ali, os escravos, ficou horrorizado, ele começou a atuar ali e tal, e ficou um tempo, então, sendo assistente espiritual das galés ali, ficou horrorizado e tal, e tentou organizar um pouco isso aí também, para humanizar um pouco. E aí depois ele pediu para ir para uma paróquia. Ele disse, olha, eu queria ir para uma paróquia, então, sair um pouquinho dessa questão de rei, essas coisas todas. E ele foi para uma comunidade. E naquela comunidade, teve uma família passando necessidade. E ele, na missa, ele pediu, disse, olha, tem uma família passando necessidade. Né? Pessoal, poxa, quem pode ajudar? Né? E passou uns dias, ele foi visitar essa família. E a família disse, olha, Dom Vicente, enfim, Padre Vicente, enfim, a gente já quer agradecer, tá? Mas o senhor pode avisar na igreja lá que pode parar de ajudar, né? Pelo menos a gente precisaria de outra coisa. Porque todo mundo solidário, tipo, levou feijão. Então eles ganharam uma tonelada de feijão, né? E aí ele se dá conta que as pessoas têm um coração dado à caridade, dado à doação. E que, na verdade, o que precisa é organizar essa caridade. Né? Ele disse, olha, eu pedi as pessoas levarem, mas cada um levou o que deu na telha de levar. Né? E, de repente, eles precisavam de cobertor e estavam cheios de feijão. Né? Tem outra família que precisava de feijão e, de repente, diz, olha, sei que está precisando, trouxe 2 cobertores para você. Diz, bom, né? E assim foi. E então ele parte para essa questão, diz assim, olha, Deus já colocou no coração de cada um desejo de ajudar o próximo. Mas se ninguém organizar, né, a caridade, ela acaba ficando meio confusa. E aí ele parte, então, para essa questão da organização. Essa é a grande bandeira dele e a nossa hoje. Né? E ele dizia o seguinte, outra coisa que é dele também, além dessa questão de organizar, né? Então hoje, por exemplo, eu estava contando para vocês fora do ar, né? Chega uma criança lá que está com uma necessidade de um tratamento dentário especial, né? E chega na associação, seja menino, enfim, diz, olha, uma mãe diz, olha, eu preciso, meu filho foi lá no posto de saúde, o posto não faz procedimento e tal e coisa. E por outro lado, a gente que é de uma outra classe, tem tantos amigos dentistas, né? E você pega o telefone, você liga e o dentista fica, nossa, você lembrou de mim, fica super feliz em fazer aquela caridade. Mas aquela criança não conseguiria chegar nesse dentista. Mas a gente que está ali no meio. Então, você me fez a pergunta dos voluntários. Tem vários, como se fosse vários níveis de voluntários. Tem aquele que atua diretamente na comunidade, está ali com as meninas. E o São Vicente, ele dizia o seguinte, no início de qualquer projeto, você tem lá 100% de pessoas de fora atendendo aquele povo. Se você rapidamente não fizer a substituição, tipo 80% de fora, 20% do local, e assim for fazendo, a qualquer momento o projeto acaba. Então também nós fomos vendo isso e dizendo, bom, como é que a gente pode fazer isso? Então no início a gente pegou um grupo de amigos, com o padre, etc., e começamos a atuar ali. E fomos já fomentando voluntários do local, né? Puxa, quem que pode fazer a comida? Tinha uma senhora lá, disse, não, eu me disponho a fazer a comida, mas era de fora. Tudo bem, então a senhora começa a fazer a comida. Quem é daqui que pode ficar com ela na cozinha? Eu fico. E foi, dali a pouco essa senhora vai ajudar outro projeto. E quando você vê, quem faz a comida lá para as meninas do projeto é totalmente o pessoal do bairro.
Que legal. Né? Que tem aquela linguagem, que tem aquela pegada, né? Que se conhece, que olha a grama verde do outro. Grama verde do outro, que olha para uma menina, então ela ali do bairro olha para a menina, aquela menina tá com dificuldade, eu olho e não vejo nada. Claro. Diz que, oh, mas tá rindo, tá brincando, não, mas eu conheço, não, ela não tá legal. Né? E essa voluntária do bairro chama a conversa, e aí quando vem esses assuntos assim, levam pra gente, né? Então a associação, ela tem esses colaboradores, eu sou responsável pela formação delas. Fizemos agora no fim do ano, passamos um dia juntos, como um retiro, mas um dia assim, né? Refletindo, rezando, etc. Então eu sou responsável dessa formação delas. Mas o grande lance, talvez o grande, sei lá, eu acho que está dando muito certo a associação, foi ter entendido isso que o São Vicente ensinou. Se você faz um trabalho social 100% com pessoas de fora, a qualquer momento, por alguma dificuldade, você diz, pessoal, olha, não podemos continuar, continuem aí, cara, vai morrer o projeto, e morre mesmo. Achei essa estratégia divina. Não, Só para fazer um trocadilho, que o São Vicente, como era uma pessoa estrategista, e isso que ele fala não serve só para vocês, mas eu estava pensando todas as associações, as entidades, muita gente que já veio aqui conversar com o Portela, em especial no Sou Social, como isso é básico para todos e como a gente vê que aquelas que conseguem, dentro das suas comunidades, essa força, como os projetos vão além até do que a gente pensa, né? Puxa, isso eu nunca tinha me ocorrido assim, dessa forma tão organizada. Estou virando fã do São Vicente. E a igreja tem um grande precedente, que é essa da organização comunitária. Sim, ela tem isso instituído dentro. No DNA dela. Exatamente. Então é muito legal ver esses bons exemplos. Muitos anos, milhares de anos depois, aí o ser humano conseguindo entender a sua origem com instituições como a igreja e os seus braços e suas associações, e, enfim, a comunidade fazendo pela comunidade. Isso aí eu acho que é e até tô falando, né, da estratégia dele. Não é uma coisa que a gente enxerga. A gente leu no livro da vida do santo. Será, não será, será, não será. Por quê? E aí vem uma outra questão que para nós está sendo muito bacana, a gente discute muito, etc, etc. O quanto quem é de fora e colabora com a comunidade carente deprecia a comunidade carente. Assim, é meio que implícito, tá, na gente, de que quem tá lá não tem capacidade. Olha só. Né? Porque esse cara, eu vou lá, eu levo tudo, eu dou tudo, primeiro tu vai formando todo um povo que fica no assistencialismo, etc. Uhum. Aí você pega e você diz, não, olha, chama lá aquela mãe, aquela voluntária, diz, olha, você é responsável por tal coisa. E a gente vai para casa apavorado, né? Ai. E quando você vê, o pessoal é um trator, o pessoal faz, não tem ruim. E daí você vê que, de repente, eles começam a te dar um banho de bola, porque eles são muito melhores do que a gente mesmo. Identificação, né? Se identificam. Tu precisa visitar domingo de manhã, não sei o quê. Aí a gente, domingo de manhã. Aí você, não, mas eu vou. O pessoal que é de lá, eu vou, né? E de repente você vê, olha, mais uma comunidade, e aí quem é desse bairro aqui já não é mais nós que somos de fora, mas quem é do bairro A diz, não, eu ajudo no bairro B lá, né? Eu vou lá, eu ajudo, né? E de repente as próprias voluntárias começam a ir lá, etc. E a gente vê que a gente fica realmente nessa parte de formação, de organização. Lógico que toda a parte, então, de buscar colaboradores, as doações, os alimentos, etc. Agora estamos nas campanhas de material escolar e tal, né? A gente vai vendo que isso fica muito com a gente, né? Que de repente você achar lá um empresário, dizer para ele, cara, vem lá no bairro ajudar, tal. Ele até vem uma vez visitar e tal e coisa, mas depois, de repente, é uma pessoa que na sua correria de vida, não, vou deixar um valor mensal para a associação, enfim, e a gente vai organizando essa caridade. Mas essa sacada é fantástica. Então, me perguntar dos voluntários, né? Cada comunidade tem 3, 4 voluntárias, né? Então, tem esse pessoal que vai
acompanhando, cuidando de fora, né? Tem um caso, por exemplo, que aconteceu esse ano, que eu achei, assim, esses ganhos paralelos, né? Fizemos lá a oficina de crochê numa das comunidades. E uma das voluntárias, que também é do bairro, disse, olha, tem a senhorinha tal que é muito boa no crochê. Fomos até ela. Ela estava solitária, depressiva, esperando a morte chegar, né? Porque, enfim, idosa e tal. Só, olha, a senhora não pode vir ali dar aula de crochê para as meninas? Bom, hoje quem que você tem? Mais um voluntário que vem lá, que dá aquela aula, que voltou a viver, que voltou a sorrir, que voltou a achar... Tá com propósito, vida, né? Tá com propósito, que aconselha aquelas meninas e fala, quando tá dando ali sua aulinha de crochê, vai falando de valores, porque no meu tempo era diferente, a gente se respeitava. E, não, mas não era uma coisa planejada. A gente não tá ali para ajudar as pessoas idosas, né? Para ajudar para as crianças. Aí você começa a ver esses ganhos paralelos todos aí, né? Que é fantástico, né? O médico que ajuda lá, o dentista que ajuda, o psicólogo que ajuda, e ficam felizes por ter ajudado. Então começa a ter muitos ganhos paralelos, né? É que o bem é contagiante, né? Então, verdade. quando começa alguém, ele precisa de mais energia do que fazer o mal, isso sim, né? Mas o bem, ele é contagiante. Quando ele começa, né? Isso que legal, esses resultados paralelos. Mas, prof... Eu estava pensando ainda no projeto Farol, né? Que a gente começou a falar. Então, as meninas, depois que elas chegam, assim, na idade mais ou menos na finaleira do projeto, elas podem entrar num outro. E acredito que o próprio nome já seja um indicador. Isso. Que elas virem uma luz. Exatamente, exatamente. Então, hoje, por exemplo, essas meninas que são selecionadas ali, que você vê as mais interessadas, ou enfim, um pouco mais velhas, etc. Então, hoje elas têm um encontro no sábado. Então, conseguimos ali alguns voluntários, porque são 7 comunidades. Então, hoje o grupo é pequeno. Se pega essas meninas nas comunidades, se leva, né, para a sede da associação, né, e ali se passa o dia fazendo as brincadeiras, o lanche, etc. E vai se dando uma formação para que elas, já com 13, 14 anos, sejam as voluntárias dos projetos. Então, elas se comprometem, elas têm uma camisetinha diferente, um lencinho no pescoço, etc. Bacana. E eu estive agora, no fim do ano, fazendo um momento ali no comunidade do Quênio, e as meninas ali um pouco agitadas, né? Enfim, já meio fim de ano, etc. Eu fui lá fazer uma fala lá, né? Aí que o cara vê que o cara... cara pensa que tá preparado, mas... Enfim, fui lá fazer uma fala, etc. As meninas agitadas ali e tal, e aquela coisa toda, espera Papai Noel, e vem no Papai Noel, vai terminar a aula, tal, agitadas e tal. E essas meninas do Farol se levantaram e disseram, opa, ó o tio falando aqui, ó. Então, elas, né, que já se sentem, assim, tipo, passei de ano, tô num outro nível, né? E elas que já se sentem um pouco diferentes. E ali, sim, então, no Projeto Farol, a gente consegue ter a nossa pedagoga junto, que vai fazendo trabalhos lúdicos, etc., né? E vai dando essa formação. Também surgiu agora, o ano passado, 2022, a questão do ABC São Vicente. É um projeto novo ainda, pequenininho, né? Tem só em 2 comunidades. Aí sim, é reforço escolar, né? Não sei se dá para dizer que é um reforço escolar, mas enfim, pegar essas meninas também nas suas necessidades intelectuais, né? Então não está nas 7 comunidades, mas a gente, como tem esse voluntário, tem pedagogos, tem assistente social que está com a gente e tal, a gente está organizando. E foi alguns meses do ano passado, nem foi ano passado todo, né? E o resultado é espantoso, assim, porque muitas delas não têm aquele respaldo em casa, não por falta de amor de pai e de mãe, às vezes o pai e a mãe também não tiveram aquele conhecimento. Oportunidade, né? Da matemática, do português, que o filho chega lá e diz, olha, pai, me ajuda aqui. Sim. Filho, né? E de repente tem ali uma pedagoga que vai, que conversa, que vê, e era aquele detalhezinho que às vezes as prof na escola municipal lá estão com 30, 40 crianças, para tu ter um olhar pessoal, é meio complicado para as prof também, né? E ali está se começando. Então, elas vêm um pouquinho antes, né, daquelas que têm necessidade, conforme o boletim, e vai se dando esse respaldo. E o resultado é impressionante. Criança que tirava 3, 4 em matemática, começa a tirar 7, 8. Sei lá, Nossa. Virou a chave, caiu a ficha, né? Aquela coisa. Então, tem muita coisa acontecendo.
com as grávidas também. Vocês têm um projeto. Isso. Esse começou... ele inaugurou na pandemia. A gente foi... Chegou a pandemia, chegou o projeto. A gente foi fazer... vamos lançar e a pandemia e tal. Então ele ficou... Ele é o projeto nosso, assim, que está mais incubado ainda, né? Então a gente tem lá na Avenida São Leopoldo, tem a nossa casa da associação. E lá, então, atualmente é um dia por semana, a gente abre a casa para acolher as mulheres grávidas ou em situação de risco que precisam de um cuidado. Então, todas as necessidades, né? Então, ali já não é mais uma questão só de necessidade de carência material, né? Mas também parte ali por um olhar especial, às vezes uma carência psicológica, às vezes uma carência afetiva, né? E ali sim tem umas histórias assim, aí já é um outro nível de história, assim, né? Que vai caindo na nossa mão, mas que agora, a partir desse ano, eu vejo assim que ter muita gente ir ao encontro, né? Então, essa estrutura de ter uma casa que abre para recebê-las não dá muito certo. Tem que ir tem que ir lá onde elas estão. E a nossa fonte destas mães grávidas é os nossos projetos, as meninas. A minha prima está grávida, a irmã da minha mãe está grávida de novo. Então, elas vão trazendo, né, essa fonte, né, de quem está grávido nas relações delas. E nós, então, vamos entrando em contato. Algumas, não, está tudo certo, está tudo bem. Né? Nem todas precisam. Mas aquelas que precisam, né? Então, a gente vai recebendo essas doações de roupa, vai fazendo os ranchinhos de roupa, etc. E quando leva, então, vai conversando, vai vendo as necessidades. Temos a assistente social que nos ajuda nisso também, né? Então, hoje tem esse projeto. Claro que o nosso município de Caxias ele é muito privilegiado, né, nisso, dos postos de saúde. Essa questão de saúde é muito bem atendido. Nós não nos... Infraestrutura. Isso, nós não nos metemos nisso. O que a gente encontra é aquela mãe que não está fazendo pré-natal. E aí encaminha. A gente não tem essa estrutura para atender, mas questiona, encaminha... Ajuda, incentiva. Orienta. É bem essa coisa de São Vicente, de organizar a caridade, né? De unir os corações, né? E essa realidade, infelizmente, é muito grande ainda. A gente que é de uma outra classe não acredita muito assim que tem ainda aquela menina que fica grávida, essas situações assim, mas acontece muito. Algumas até por fator cultural. Então, você tem meninas ali de 15, 16 anos, grávida, não por acidente nem nada, mas porque quis mesmo e, bom, né? A sexualidade chega muito cedo nesses locais, falta orientação de todas as formas, né? E algumas bem decididas, assim, né? Então, a gente acompanha, às vezes, aquela menina de 15, o pai vai ver a 16, né? Então, aquele casalzinho hiper jovem, meio perdido, a gente tenta ver, às vezes tenta ver se tem um trabalho para esse rapaz, né? Então, vai atuando dessa forma, né? E uma vez por mês, é que falando assim, parece que é uma mega associação, vai ter 8 mil... Parece. Quando tu falaste que eram 3 voluntários em cada uma das... 3 ou 4 voluntários em cada uma das 7 comunidades, eu disse, uau, que equipe, né? Enxuta. Fiz as contas também. Para dar conta de tudo isso, umas 8 né? mil pessoas, né? Agora falando assim, tem o ABC, tem os... O pessoal trabalha, hein? Mas assim, a fórmula nossa é a organização. Então tem, por exemplo, esse grupo que aos sábados... Eu, por exemplo, não sou desse grupo das missões. Mas, às vezes, eu tô lá no sábado e tal. Eu não me apresentei assim, porque eu tenho... A minha maior credencial é que eu tenho 5 filhos. Né? Minha mais velha... uma baita credencial. Então, às vezes até a gente se apresenta. Fiz pós disso, mestrado naquilo, não sei o quê. Tá. Eu tenho 5 filhos. Esse entende do riscado. Isso aí. E às vezes, por exemplo, né? Olha... Acorda lá num sábado, tal, filho, vamos lá ajudar nas missões. Então, o impacto que isso tem na vida de um menino lá, de 14, 15 anos, de estar com o pai dele, carregando um saco lá, né? E entrando no bairro, e indo levar, entrando naquela casa,
e tu é sempre super bem recebido, né? E tu vê pessoas assim que... Cara, eu não tô dizendo que cura a depressão, sabe? Mas questiona. O que é que tu tá reclamando da tua vida, cara? Sim. E aí tu vê pessoas que se superam, pessoas, né? Pega aquela casa daquela avó lá que cuida dos netos dela, dos netos da vizinha e tá tudo certo e... Te dá uma lição de vida. Uma lição. Quebra toda a estrutura tua de egoísmo, de cara do céu. E aí tu leva aquele rancho e tu sai daquela casa dizendo, obrigado. Obrigado. Então tem essa turma das missões que uma vez por mês a gente vai vendo os ranchos, fazendo as coletas, as doações, organiza isso, divide esses alimentos e vai visitar as meninas, as grávidas ou outras famílias carentes cadastradas que a gente tem e leva e reza lá um Pai Nosso com elas e tá tudo certo. E aí o pessoal que... Então a gente faz... Às vezes não é dupla, é trio, 4, né? Mas sempre tem um mais da localidade junto. Então a gente chega na comunidade lá, chega lá no Vale Verde, por exemplo. Chega lá, né? Tem 3, 4 as senhoras da comunidade do Vale Verde e a gente chega lá em 10, 12. Cada uma delas fica com 2, 3. Da associação de fora da comunidade. Que usa o carro, que leva o peso, que, né? E elas vão, elas batem, elas sabem o nome, a porta se abre e tal, a gente entra, daí ela... Ô, Dona Maria, aqui e tal. E daí a gente entra com a nossa fala, vê se precisa de alguma coisa. E elas têm um olho fantástico, né? Elas têm um olho, elas, olha, que tá precisando disso, né? E vamos convidar... E nessa caminhada no bairro vai convidando as meninas... Acha meninas por ali, né? Só você não quer vir no projeto, é tal hora aqui na associação, falamos com a mãe, etc., e ali também que a gente vai convidando as meninas para vir, né? Então tem o projeto esse das missões, que é um sábado por mês também. É um aprendizado para todos, para todo mundo. E às vezes a gente acha que quem organiza ou quem vai é quem está à frente mesmo, que tem o protagonismo. Mas eu gostei muito dessa ideia de, aos poucos, essa pessoa que parece que organiza, que chefia, vai ficando um pouquinho para trás e na frente vai indo a própria comunidade. E daqui a pouco estão se organizando sozinhos. Então, nossa, que fantástico isso que vocês fazem. E que prazer também para os voluntários. Então, vou fazer uma pergunta. Quem quer ser voluntário faz o quê? Então, hoje na associação... tem um processo assim, sempre todo esse trabalho social, ele tem que ter um... Eu não vou te dizer que é uma vocação, mas uma coisa assim, meu trabalho, eu sou consultor, eu trabalho com treinamentos na área de gestão de pessoas. E uma coisa que a gente vai descobrindo é que não tem trabalho ruim, tem pessoa no lugar errado, né? E por exemplo, eu vou contar umas histórias que é meio engraçado. Outro dia, organizamos ali no São Vicente, foi antes da pandemia, então faz um tempinho, organizamos ali um brick solidário. Chega bastante doação de roupa, a gente organiza e tal, e bota aquelas coisinhas lá do par de tênis a R$10, enfim, o pessoal vem, dá uma dignidade para eles também, isso a gente faz muito também, né? E um pequeno recurso que se levanta, às vezes dá para melhorar um pouco a alimentação das meninas e tal, né? E tava para começar, eu estava por lá. Por isso que eu tô dizendo, cara de fora, meu. Aí entra um rapaz, vê um par de tênis bacana, assim, né? Puxa vida, quanto é esse tênis? Eu quis me meter, vou atender também, né? Afinal. E tinha ali as senhoras organizando, mas eu fui me meter ali. Cara, porque eu olhei aqui a etiqueta, R$20. Beleza, eu vou levar e já te trago o dinheiro. Tá bom. Tá bom, né? Afinal, a gente tá aqui, todo mundo é amigo, etc, né? E a senhora coordenadora, que é da comunidade, disse, negativo, sem dinheiro, sem tênis. Então, você vê que já começa a ser uma linguagem diferente da gente, assim, né? Sim. Eu digo, nossa, sem dinheiro, sem tênis e tal. Aí ele botou a mão no bolso, olha, eu tenho R$12 aqui. Eu deixo esses 12 aqui e vou pegar os outros 8. Disse, não, é 20. Né? Eu digo, puxa vida. Então faz o seguinte, reserva para mim que eu já volto. Disse, não tem reserva.
Nossa, ali. Tipo, nossa, né? E... Ah, tá. Aí o rapaz foi e não voltou. Ela me olhou, deu piscada. O senhor se assustou, né? Sério, eu assustei. Disse, cara, olha, fica tranquilo e tal. Então, tu vê que elas conversando conosco, mas elas têm uma linguagem, né? Claro que era alguém que não tinha boas intenções ali, né? E ela disse, olha, aqui tem que ser assim, etc. Eles têm uma mentalidade assim. Essa. Ela levei uma aula de uma das voluntárias do bairro lá, né? Então, assim, se você hoje chegar para mim e dizer, olha, Ângelo, você vai... Eu hoje estou na associação desde 2017, quando começou essa história de fazer os papéis da associação que o padre me convidou. Se hoje você me colocar em algumas situações que a associação atende, eu em 3 meses teria saído fora da associação. Então, usando um pouco do meu conhecimento profissional e da formação do padre, a gente também foi vendo isso, que o voluntário, tanto ele vem para fazer o trabalho dele, mas também é trabalho da associação achar o lugar certo para a pessoa certa, né? Você me coloca lá ajudar no BRIC solidário, mas no 3º BRIC eu tô... Sim. Não, isso não é para mim, padre, obrigado. Faliu o BRIC. Por quê? Porque acabo tendo... Para ter aquele estilo ali, eu acabo tendo um desgaste emocional tão grande que aquilo acaba virando um peso para mim. E às vezes é uma coisa que às vezes as pessoas... Pô, fulano ajudou um tempo e foi embora. Tá, mas será que... né, ele ajudou ou será que colocou ele no lugar errado? Assim como, por exemplo, eu vou lá... Vocês viram que eu não paro de falar, né? Vocês já perceberam? Mas é por isso que tem Isso microfone, é bom, pra né? gente falar, pra falar, mesmo, né? Tá, então é isso tá. aí. E pegar uma dessas senhoras e dizer, olha, você vai ser responsável da formação. Talvez em 2 meses ela disse, olha, eu quero ir embora. Agora, se me botar eu na formação, eu sempre tenho um assunto para falar, né? Né? E isso me enche meu tanque, né? Eu tô feliz fazendo isso, etc. E cuido do administrativo e tal, que é o meu métier que eu faço, né? Vamos abrir um parênteses aqui, então. Conta a tua história, a tua ligação de chegando na São Vicente, conhecendo o padre, como é que foi esse relacionamento aí? Deixa eu... O meu, assim, essa missão... O padre Diego é meu amigo desde a juventude. Que legal. Lá pelas tantas, ele tem uma história fantástica também, né? Que... Enfim, essas coisas a gente tem que acreditar que tem um olhar de Deus, uma coisa espiritual envolvendo, senão também o cara não vai muito longe, né? E o padre Diego, ele fazia publicidade na PUC. E ele estava no ano onde ele ia se formar. E ele sempre, a família dele é muito católica, ele sempre foi muito de igreja, né? De missa, enfim, de grupo de jovens. Eu participava, na época de gurizada, tínhamos um grupo lá na igreja, né? Sempre muito fãs de Jesus. E ele está na PUC e ele foi almoçar no restaurante da universidade. E quando ele vai entrar, uma menina, olha que vem os detalhes das histórias, uma menina chega para ele e diz assim, padre nada, padre ficou muito tempo depois, mas enfim, não sabia nem o nome dele. O senhor tem algum dinheirinho para mim? E ele disse, não, eu vou almoçar, na saída deve ter um troco, eu deixo para ti. Ah, tá. E aquela menina deu um sorriso. Meninas, 9, 10, 11 anos, por aí. Na porta do restaurante da PUC, em Porto Alegre. E ele ouve uma voz no coração dizendo assim, mas por que você almoça e ela não? Daí dá aquele peso na consciência, né? Aí ele se voltou assim, tu quer almoçar? Eu quero. Então tá. Então entra comigo aí. Tá, qual prato você quer? Eu quero aquele prato ali. Tá, então você me vê que é 2 daqueles pratos ali, enfim, e tal. Aí vem o prato, ele entrega a bandeja para a menina, ele pega e vai lá sentar com os colegas. E vem aquela voz dizendo assim, mas por que você almoça acompanhado e ela sozinha? Que vergonha, tal. Aí ele foi lá e sentou com a menina, né? Ele com seu copão de Coca-Cola, tal, e ela... tu quer tomar alguma coisa? Eu quero tomar Coca-Cola. Puxa vida. Mas por que tu toma Coca-Cola e ela não toma nada, né? Tal. E ele foi lá e comprou a Coca-Cola, tal. E ele, durante o almoço, foi conversando com ela. Quem é você? Quem que não é você? E tal. No meio do restaurante da PUC, no meio dos colegas, ele, uma menina carente, almoçando na frente dele. Vai conversando, etc. E lá pelas tantas,
ela termina o almoço, levanta, vai embora, ele não vê mais aquela menina, e ele levanta dali e vai lá e tranca a matrícula, naquele mesmo dia, foi lá e diz, olha, e decide ser padre. E vai embora para Curitiba, num seminário em Curitiba, né, avisando os pais dele, ó, pai, tem que ir a Porto Alegre trancar minha matrícula lá, porque eu... Né? E de Curitiba ele vai para Espanha, faz lá seus estudos em Salamanca, depois vai para Roma, etc., e volta padre. Né? E como ele era um cara muito estudado, etc., ele sempre ficou em lugares, digamos assim, lugares mais chiques, assim, entre aspas, paróquias, que não tinham um assistencialismo social. Né? E ele fica ali nesse meio e tal, e de repente ele cai ali no São Vicente, né? E de repente ele lembra porque ele tinha querido ser padre. Né? Já tinha uns 10, 12 anos de padre. Ele cai ali e ele lembra, não, a minha motivação. Então, um padre que é amigo lá dos empresários, etc, etc, mas que no fundo, o que ele queria mesmo era aquilo ali. E aí surge até o lema da nossa associação, que eu acho que eu não citei ainda, né? Nós não estamos para dar o almoço, estamos para almoçar junto. Muito bonito. Aquele momento, por exemplo, então sempre por isso que vocês vão lá, dão comida para as meninas, mas é muito mais que comida. Quando vai ter lá a refeição, depois então tem a oficina, as brincadeiras, etc, e termina com a refeição. As voluntárias sentam à mesa junto com elas e ficam junto aquela meia hora, olham para elas, conversam com elas, né? Então é muito mais quando a gente vai na casa levar o rancho. Poderia bater na porta e dizer, tá aqui, valeu, obrigado. Não, entrar, conversar. A gente não está para dar o almoço, não é uma coisa, um assistencialismo a nível de... E como tem, necessita, pelo amor de Deus, não estou dizendo que os outros estão errados. Mas o nosso papel é muito mais que isso, é dar o prato de comida enquanto a pessoa come e ficar junto. Estar ali com a menina, enquanto ela come, a voluntária senta junto. Enquanto vai na casa entregar o rancho, entrar, conversar, sentar. E não importa se você tem 10 casas para visitar, e você tem lá 10 minutos por casa, mas se a primeira casa segurou 1 hora lá, porque tinha que te contar uma coisa, você fica lá. Depois dá o teu jeito de te entregar. Doar o tempo. Doar o tempo. Como isso é importante também. Às vezes a gente não tem nem momentos na nossa casa dessa conversa, desse parar um pouco e comer junto. Nossa, adorei isso. E essa coisa, né? Dizer, eu te vejo, eu te enxergo, tu existe para mim. Né? São coisas assim que muito profundas, assim, que é onde acontece a real mudança, né? Essa troca afetiva que a criança vai dizendo, não, é bom estar com essa pessoa, é bom estar com essas coleguinhas aqui, né? E assim vai criando aqueles vínculos de confiança, que é onde vem o problema, que depois a gente vai se mexer para tentar ajudar aquela família, aquela criança, né? E aí tem esses níveis do voluntário que está ali, tem o voluntário que doa, tem o voluntário que é acessado lá quando precisa de alguma ajuda, né? E assim a gente vai fazendo acontecer. E é isso que te moveu. E eu aí, no caso, voltando, né? Foi tão interessante assim, porque eu sempre ajudei muito a igreja, no grupo de jovens, sempre fui muito ligado com a igreja católica, né? Minha esposa toca violão, ajuda nas missas aí e tal. E com essa minha mania de falar, às vezes também sou muito convidado para dar uma palestra para casais, e a gente vai ajudando a igreja como pode, né? E aquele período ali em 2017, eu estava fazendo um curso, né? Naquele curso de repensar um pouco a vida da gente, curso empresarial, assim, né? Olha, o que está faltando na minha vida é um serviço social. Teria que ajudar mais. E vou pensar em alguma coisa. Naquela semana bate na porta o Padre Diego, né? Vocês vão fazer uma associação? Eu digo, caraca, meu. Poxa. Que convite, hein? Não deu nem 10 dias que eu tinha pensado. Puxa, vamos lá, padre, vamos lá. A gente sabe que tem essa carga de não vou dizer incomodação, mas te envolve, né? Claro. Responsabilidade. Claro. Responsabilidade. Tu tem a tua empresa, tu tem a tua família, tu tem os teus 5 filhos, tu tem isso, tem aquilo, aquele outro. Aí tem que ir para cartório, tem que ver papel, tem que fazer a contabilidade, né, e tal, e coisa, e, enfim, puxa, mas... E aí vem uma coisa interessante, porque nós estamos vivendo num momento onde as pessoas estão vivendo
muito a busca do prazer pessoal, sabe? É uma coisa assim que eu vejo assim, se hoje as pessoas fossem me dizer, Ângelo, o que a associação é ganho para ti? A associação me mantém com os pés no chão, sabe? Me mantém gente, me mantém no mundo real, sabe? Então ela ela, entre aspas, assim, me desacomoda, me tira daquela coisa assim que, bom, é a minha vida, é o meu trabalho, eu tenho meus direitos, o eu. Ah, cara, pelo amor de Deus, né? Mas eu vejo assim, que tem muita gente vivendo isso. Muita gente vivendo isso. E porque eu aceitei entrar na associação, já tinha participado de outros projetos, eu sei que tem uma cargazinha de incomodação, eu disse, mas eu preciso isso. Não estou querendo puxar pedra para os meus pés, mas digo assim, isso me desinstala, né? Isso, e a gente sabe que a educação das nossas crianças, elas vêm muito por aquilo que as crianças veem, né? Então, também isso, né? Meus filhos veem o pai delas se dando, se doando. Eu quero que meus filhos cresçam um exemplo, valores diferentes, né? Então, esse envolvimento que tem na associação, ele acaba dando, por exemplo, no dia 31, a virada do ano. Natal, passei com a família. Virada do ano, passei com um grupo de meninas lá, né? Então, fomos lá, fizemos lá uma janta para elas, etc. Levei minha família junto. Né? Levei minha família junto, tal. E ver meus filhos brincando com aquelas meninas também. Mais a Miriam, que tem 13 anos, fez há pouco tempo. Tá com 13, eu me atrapalho na idade dos filhos. São tantos, né? Aproveita aí e manda um abraço pra tua família, pros teus filhos, claro, né, que estão te assistindo. E assim, ó, a Júlia tem 21 e aquela ali é a tua câmera. A Júlia tem 21, a Ana Clara tem 3 aninhos, né? Uhum. Minha esposa, com 46 anos, deu esse presente pra gente aí. Né? Um grande abraço pra essa galerinha aí, né? E sabe que eles são minha vida, minha razão de existir, aí, do meu esforço, da minha vida, do meu trabalho. Um grande abraço pra Júlia, pro Ângelo Daniel, pro Rafael, pra Miriam e pra Ana Clara. Lembrei o nome de todos. Muito bem. E pra dona Ana Paula, né? Com certeza. Às vezes eu vou nos lugares e pergunto, mas tem 5 filhos, mas com a mesma mulher, com a mesma mulher. Isso aí. Parabéns. Com a mesma mulher, né? Esse é o Ângelo. Já se virando, as crianças, tudo aí, já tá tudo... É uma alegria, né? Nossa. Com certeza. E dentro dessa tua caminhada também, os livros. Conta um pouquinho também dessa história aí, dessa fase. Então, eu e o Padre Diego, depois fizemos essa parceria em 2017, começamos então quase que nos encontrar semanalmente para falar da associação, enfim, né? E surge essa ideia, eu meio que falo, uma hora eu vou escrever um livro e tal. Até o padre disse, não, mas então escreve de uma vez, né? E aí surge o primeiro livro, É Possível Errar o Poder da Esperança. Exatamente pensando na experiência que nós estávamos tendo naquelas comunidades, lá no início da associação, mais comunidade de São Vicente, onde nós percebíamos que a primeira coisa que a pessoa perde é a esperança. E a gente percebia na fala daquelas pessoas uma fala desesperançosa. Nunca vai ser diferente, não adianta. Você imagina, você chega na casa de uma família que tem lá crianças. E você fala de um projeto, olha, o projeto de tarde aqui, no São Vicente, tem algumas comunidades que é 3 tardes, tem outras que já são 5, tá? A gente começa com um dia por semana, 2, 3, e conforme vai vindo, a gente vai indo. Então, a maioria dos projetos já é de segunda a sexta, segunda a quinta. No São Vicente era todos os dias, segunda a sexta. E sei lá, falar para aquela mãe daquele projeto que tem brincadeiras, que tem oficinas, que tem alimento, etc. E aquela mãe diz para você, mas você... Não adianta. Não adianta. Uhum. Né? Se tu quer minha filha não adianta. Né? Isso não vai mudar nada. Você vê que é uma fala... derrotista. Acabou a esperança ali. Né? Acabou a esperança. Como que não adianta? Tá bom, mas... que seja pela brincadeira e pela comida. Essa bobagem, não adianta. A minha realidade nunca vai mudar. Então, aí surge o primeiro livro, nós escrevemos ele com uma língua... Escrevemos um monte, assim, né? O pai disse, não, isso aí não
não vai colar esse livrão aí, não. Uhum. Aí começaram a tirar, etc e tal, e linguagem difícil, e aí saiu o primeiro livro. E a gente falava muito para as pessoas essa frase. É possível. É real. Né? As pessoas não acreditavam. Eu não acredito que mudou. Acredito. É real. É a história, o testemunho que eu contei, a história que eu contei é real. Não é possível. É possível, cara. É real. Aí falamos tanto essa frase que virou o nome do livro. É possível, é real. O poder da esperança. Então, é um livro que a gente escreveu com uma linguagem super simples, focado naquele nosso público, né? Que a gente ele quase que a gente transformou num curso, né? Onde a gente eventualmente reúne as mães, etc., e dá para elas esse curso, ensinando elas a mudar a comunicação, ensinando elas a conversar melhor, a se responsabilizar pela sua vida, seus resultados, né? A acreditar. Sei lá, por exemplo, tem lá um dos capítulos do livro lá E é interessante, porque no nosso ambiente também, vamos dando para os amigos, empresários, etc., e leem, gostam. Ficou uma coisa muito bacana, assim. E depois a editora Paulinas resolveu lançar, e lançou no Brasil todo, né? E tem chegado muitos depoimentos legais, assim. E tipo, sei lá, capítulo Milho Campeão. Poxa, milho, mas é curioso, né? E é um livro que você pega ele em uma horinha. Ele tem, fim de cada capítulo tem exercícios. Tem uma atividadezinha para escrever, alguma coisa. Mas se você não fizer as atividades, em 2 horinhas você lê o livro, né? Para quem lê devagarinho, que nem eu. De repente, quem lê rápido, até menos. O Milho Campeão. Então, conta a história lá do rapaz, em que eles plantavam milho, é uma história real, que um dia alguém me contou e a gente, né? Trouxe. Trouxe. E tinha a plantação de milho, e no meio da plantação de milho tinha umas pedras, uns pedregulhos lá. E lá pelas tantas, conseguiu ajuda da prefeitura, lá daquela localidade, e a Retro e tal, foram lá e tiraram as pedras, né? E o pai lá desse meu conhecido, olha, tirou as pedras, tal, conseguiram tirar os pedregulhos, etc., e plantaram lá. E lá, no meio do milho, onde tinha as pedras, cresceu um milho muito melhor do que onde a terra já era boa. Olha só. E ele levou esse milho para aquelas pequenas competições de salão de igreja, do interior, etc. E ele ganhou o milho mais bonito, enfim, a produção de milho mais bonita da safra foi exatamente o milho que nasceu naquele lugar onde as pedras foram tiradas. Né? Então, o milho campeão. Isso é verdade. Né? Teve lá essa premiação na prefeitura, lá tal, olha os... Né? Esse amigo um dia me contou e foi pro livro. Né? Então, daí vem esse questionamento e tal, né? Como é que tá o jardim da tua vida? Né? Então, traz essas alegorias do dia a dia, né? Terreno baldio. Mas eu não vou cuidar da minha vida. Tá, mas quando o seu terreno baldio acaba afetando também o terreno dos vizinhos. Você não pode dizer, eu não vou cuidar da minha vida. Você tem que ter consciência que você afeta os outros. Né? Assim como o teu terreno... Então, esse tipo de linguagem. E focada não é possível. É possível ter uma vida diferente. Mude isso, mude aquilo. Um abraço a mais, um olhar a mais, um elogio influencia, etc. Então ficou. E depois... Ano passado, então, teve esse período de pandemia e tal, a gente não escreveu, e ano passado saiu O Poder da Fé. Então, um pouquinho mais voltado para essa questão da espiritualidade, né? Trazendo essa realidade. E esse livro da fé, ele foi muito focado no seguinte. Aconteceu um fato uma vez interessante. Tinha voluntário... No início da associação deu um boom, assim, um monte de voluntário. Né? Vamos uma ideia, uau! E devagarinho as pessoas foi saindo e vai ficando quem tem a vocação, digamos assim. E lá pelas tantas eu lembro que uma senhora visitava e a associação, aqui mais a classe mais alta, enfim. Né? E ela foi dar um bombom para uma menina e aquela menina passa meio correndo, ela pega o bombom da mão daquela senhora, vira as costas e vai embora. E não agradece, não sorri, não faz nada. E essa senhora ficou muito escandalizada e falou com o padre, mas olha que modos, nem para agradecer. E o padre responde, né? O padre Diego é meio faca na bota, assim.
Deus depois vai me escutar. Padre Diego, nós queremos no próximo, né, Sou Social, que vocês tragam o cara junto aqui. O padre imagina. Tem umas histórias aí. Fantástico. Né? Ele até me poupa, assim, das histórias mais cabulosas, assim, que acontecem. Ele até me poupa um pouco, ele sabe que eu sou mais sensível. Assim. Né? E o padre responde para ela, diz, olha, se você vem aqui ajudar para ter a contrapartida, para receber agradecimentos, elogios, não precisa mais vir. E isso é uma coisa também que nessa área social acontece muito, de haver uma troca. Mas a troca tem que ser natural. Eu não posso entrar num projeto social para ter a troca. Ou esperando algo que fantasiou. Isso aí. Tanto é que é jargão, né? O que é o amor? Amor é dar sem esperar nada em troca. Ah, tudo certo. Mas quando não vem nada em troca, a turma fica furiosa, né? Na prática, dói, né? Na prática, porque a pessoa cria aquela expectativa, né? Cria expectativa. Então, assim, por exemplo, acontece? Claro que acontece. Agora a minha pergunta é, se não acontecer a troca, você continua? Se aquela família que você visita fala mal, te xinga, você vai continuar visitando? Eu lembro um fato que aconteceu comigo, não era na associação nossa, mas eu estive dando uma formação numa outra associação em Rio Grande. Uhum. Era um sábado e um domingo que eu fiquei lá, eu cheguei na sexta. E aquela associação, eles faziam eles atendiam, ou atendem ainda hoje, os moradores de rua. Que é um outro público, um outro trabalho. Né? Então eles estavam lá numa cozinha, tipo uma pequena cozinha industrial, eles faziam lá as marmitas, né? Depois os voluntários botavam no carro e saíam achando esses moradores para dar uma refeição gostosa, quentinha e tal. E eles fazendo esse trabalho, e eu disse para o coordenador, Valdir, posso ir junto? Deixa ele junto, nunca participei, né? E ele, não, eu não queria me deixar ir junto. E eu fiquei meio desconfiado. Eu disse, cara, mas poxa, deixa ir junto. Eu disse, não, descansa, você vai dar o curso. Eu disse, cara, deixa ir junto. Tá bom. Então vem junto. Nós fomos na praça de Rio Grande. E tem um senhor ali que cuidava na época do banheiro público aí da praça. E a gente entregou aquela marmita. Aquele homem educado, agradecido. Puxa, muito obrigado. Uau! Né? Puxa vida, né? Cara, que trabalho legal! Uau, que legal isso aqui, né? Levar a marmitinha quentinha e tal. Dar uma palavra àquela pessoa, né? E aí a gente foi numa região mais pra praia. As casas de veraneios fechadas, tudo escuro, assim. Nas marquises, muita gente dormindo por ali, né? E ele parou o carro e disse, espera no carro. Eu disse, não, vou junto, né? Afinal, os elogios. Vou junto. Cara, espera no carro. E tá, tudo bem, espera. Tudo bem também, não vou insistir tanto. Mas eu saí do carro e fiquei ali escorado no carro, né? Enquanto ele atravessou a rua com 3, 4 marmitas. Quando ele se aproxima desses homens que estavam embaixo de uma marquise de uma casa fechada, ele é recebido à base de palavrão e xingamento, né? Por quê? Não sei por quê. Eu digo, meu Deus do céu, vou ter que entrar numa briga aí. Eu tava apavorado. E ele entregou para todos receberam a comida, né? E xingando ele, a mãe dele, a geração dele, etc. E ele volta pro carro, eles entram no carro, entramos no carro, daí dá aquele minuto de silêncio. E eu pergunto para ele, né, Valdir, os caras te tratam assim? Por que você continua trazendo comida para eles? E o Valdir respondeu, eu trago comida para eles porque eles têm fome. E ali foi uma coisa que foi surgindo em mim, assim, desse entendimento de que toda vez que eu vou ser caridoso e eu espero algo em troca, pode ser que venha, pode ser que não venha. A grande questão é essa. E se você não receber nada em troca? Ou receber algo ruim? Ruim. A menina que não te agradece, a pessoa que pega a doação e te xinga, você continuaria levando? E aí que vem o livro da fé. Porque, na verdade, quem equilibra isso na vida da gente, você só consegue perseverar numa situação dessa se você tem fé. Porque na Bíblia diz, nem um copo d'água ficará sem a sua recompensa. Então, eu vou lá, eu sou xingado, eu não sou bem aceito, eu sou criticado, né? A própria associação recebe alguma pedrada daqui, da colar, alguma crítica, etc. Por que continua? Primeiro que eu tô aqui pelo carente e não tô aqui para receber elogio. Tem um propósito. Tem um propósito maior. Tá, mas e se ninguém vê, ninguém elogia, ninguém... Tá.
Aí a fé dá uma equilibrada no emocional. A gente diz, não, mas Deus vê. Né? Nem um copo d'água ficará sem a sua recompensa. Então a gente vê que as pessoas, nesse tipo de trabalho que a gente faz, as pessoas que têm um viés de fé acabam perseverando mais. Por quê? Porque buscam algo em troca, mas não daquela pessoa que recebe a doação, mas da parte espiritual. Né? Tipo, bom, e você vai pegar na Bíblia, tem tantas partes assim, que a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda, né? Quando deres alguma esmola, não toca trombeta na tua frente, mas Deus que vê o escondido te dará a recompensa, né? Então a gente diz, não, a recompensa existe, isso apacenta o nosso coração, porque a gente é humano, né? Então, né? E ela vem, então às vezes, puxa vida, olha, eu fiz aquele ato de amor e não recebi nada em troca. Ah, que legal! A gente, que legal, porque daí, ó, tô... Bota uma fichinha pra mim aí que... Né? Então, aí surge esse da fé, que ele questiona um pouco essa diferença da realidade emocional para a realidade espiritual. Quer dizer, é tão confuso isso, né? Ah, eu rezo e não senti nada. Pô, sentir é emocional, rezar é espiritual. Quer dizer, a gente reza e sente, às vezes reza e não sente. Importante que na Bíblia diz, eu sempre ouço a tua oração, Deus ouve. Então, já é um pouco mais... Puxa um pouco mais teológico, assim. O primeiro é bem... para todos os públicos, esse um pouco mais. E se Deus quiser, vai sair o poder do amor, né? Que a gente já tá bolando aí. É uma trilogia. Trilogia, então. Esperança, fé e amor, as virtudes teologais. Achei interessante que não se começou pelo amor, porque todo mundo, né, é o que a gente pensa. O trabalho voluntário, o amor. Né? Vocês começaram por esse caminho da esperança, exatamente porque viram que não havia esperança naqueles lugares onde vocês foram trabalhar. E como é que o amor fecha essa trilogia? Então, o primeiro realmente é um trabalho que a gente usa o livro, tal, quase como que uma apostilinha com todos. Né? Foi feito, uma das voluntárias até fez com as meninas, usou o livro do Poder da Esperança, etc. O da fé é um pouquinho mais para o voluntário. Questiona já a questão... O porquê eu faço, que você citou, né, Portela, a questão do propósito, né? Por que eu faço o que eu faço? Será que eu faço para receber algo em troca? Ou será que eu realmente me dou... Uma preparação. Uma preparação, né? E o do amor, ele fecha essa questão exatamente pegando a soma da esperança e da fé e diz, bom, é o amor. A Bíblia diz assim, que a esperança e a fé acabarão. Claro, ela morreu, está no céu, você vê Deus... A esperança se concretizou e a fé virou certeza. Mas o amor prevalece para sempre. Né? Então, esperança e fé acaba lá no céu e o amor é que prevalece. Deus é amor e tal. Né? Então, o amor, ele entra exatamente nesse questionamento profundo. Né? O quanto eu amo ou o quanto eu vivo o afeto? Porque o afeto e amor, eles têm uma diferença enorme. Né? Eu posso estar xingando um filho meu, eu estou amando, mas não estou sendo afetivo. Né? Colocar limite é uma forma de amar sem afeto. Quando eu coloco limite para um filho, eu estou amando, mas não estou. É uma confusão, gente. Não adianta. Na minha cabeça, há pouco tempo eu tenho pensado sobre isso, mas há uma confusão. A nossa geração, a minha geração, é uma geração afetiva e não amorosa. Né? A gente vê, às vezes, os filhos fazendo gato sapato com o pai, e o pai, queridinho, tal. Não. É uma geração afetiva que se misturou o que é afeto com amor. Lá para as meninas, como é que a gente traduz isso, né? Eu lembro uma vez, eu fui começar lá que de tanto em tanto eu vou fazer lá um encontro com as meninas e tal. Essa contação de história que eu faço. Sim. Devem adorar. É o meu treinamento, né? Já tem que pegar o link aqui desse nosso podcast e passar para toda essa galera. Vai, com certeza, né? Com certeza. Pro padre primeiro, para ele ver se... Aprovado, né? Aprovado. Não, Ângelo, quanta bobagem. Falou, não. Me vim preparado. Mas o que aconteceu? Terminou um dia, né? As meninas foram para casa e uma delas, em vez de ir para casa, foi na casa da amiguinha. Certo. Né? Então terminou lá, tipo 5 da tarde, 6 horas a mãe liga. Diz, olha, esticou o encontro aí porque a minha filha não chegou em casa. Então você imagina, naquele bairro, né? Coração já saltou. A mãe não veio buscar pra menina, coleguinha junto tal, mas enfim, em vez dela ir pra casa, não foi pra casa tal, e tava na casa da amiga. Botou todo mundo em polvorosa, saímos pelo bairro procurar a menina e tal, e coisa deu umas 6h30, a menina chega em casa. Onde é que tu tá? Não, tô aqui.
na vizinha aqui, na minha amiguinha, né? Amiguinho. E tudo certo, tava aqui, tá tudo certo, tudo certo. No dia seguinte, coincidiu que eu fui lá contar minha história lá, fazer o meu momento lá com as meninas, que de vez em quando eu vou. E essa coordenadora voluntária do bairro, Ângelo, antes de você falar, posso falar? Pode. Deu um sabão naquelas gurias lá. Porque nós tínhamos combinado que era direto pra casa e tal, e bababá, e as meninas estavam com o olho desse tamanho, né? E pá, porque a partir de hoje... Ângelo, pode começar agora. Puxa vida, né? Climão, sim, assim, tal. Tipo, meu Deus do céu. E aí, me vem isso, porque a gente já estava conversando, e o Padre Diego sobre essa questão. Disse, olha, meninas, hoje vocês aprenderam a diferença de amor e afeto. Isso que a dona fulana... Não vou falar o nome dela, que pode ficar chateado. Isso que a dona fulana falou, foi afetivo, carinhoso? Todas elas... Não, mas foi pro bem de vocês. Foi amor? Sim. E quando o traficante vem, quando o menino vem com doce, com chocolate, com proposta, etc, etc, mas acaba ralando a vida de vocês, é afetivo? Sim. É carinhoso? Sim. É amor? Não. Então hoje vocês aprenderam. Olha que grande. A diferença de afeto e de amor. Quando você vai botar o dedo na tomada e a mãe grita, dá tapa na mão para salvar você do choque. É afetivo? Não, tapa não é afeto. É amoroso? Sim, porque... E fomos trabalhando isso. No fim das contas, o livro esse do amor, ele quer identificar isso, né? Diferença de amor e de afeto, o quanto eu realmente amo, ou o quanto eu busco trocas afetivas, né? Porque quanto eu realmente me dou, ou realmente eu só estou fazendo uma troca. Não que a troca não possa existir, a gente é humano, né? Às vezes a gente até falava com o padre, né? Puxa, até Jesus Cristo, que é Deus, lá na Quinta-feira Santa, ele ia passar a cruz, ele também pediu para os amigos, né? Fiquem comigo, venham rezar comigo. Quer dizer, Jesus também tinha, não estou dizendo que aprende assim, não precisamos de afeto. Não, precisamos de afeto. E quanto afeto eu tenho que ter na minha vida para conseguir num ambiente que não me dá afeto, dar aquela água, tem que estar com o jarro cheio, né? É mais ou menos por aí que vai ser o livro do amor. Esse fechamento com um grande questionamento do que eu tenho feito com a minha vida. Por que será que eu sou tão limitado no amor? Será que eu sou imaturo nisso? Enfim. E esse livro é um projeto para 2023, 2024? Qual que é a ideia? Depende um pouco da editora, né? Mas é para esse ano. Ó, que legal. Escreve, leva o livro para eles lá, acho que até outubro, tal, eles fazem a seleção. Aí lançam, provavelmente daí lançamento para 2024. Muito legal. Aí fecha a trilogia. A trilogia, assim, né? Ai, eu me emocionei um pouco com as tuas palavras. Okay. A gente fica pensando em casa, né? Com os nossos filhos também, como é que a gente conversa com eles, como é que a gente dá as lições. Vou levar algumas coisas extras para casa hoje. Obrigada. De nada. Muito legal. E falando em encerramento, vamos encerrando também aqui o nosso podcast. Muito obrigado, viu, Ângelo, por vir dividir aqui com a gente, com a nossa audiência, com as pessoas aqui que entenderam um pouquinho mais do que a Associação São Vicente de Paulo faz aqui em Caxias do Sul, o propósito, mas mais do que isso, o que faz pelos outros, né? O que quer fazer. Teve uma pergunta que eu não respondi, talvez, como deveria, que é aquela pessoa que quer fazer parte. O como ajudar. Isso. Então, tem vários níveis, né? Tem aquele que ajuda com a colaboração financeira, tem aquele doações de roupas e alimentos, enfim. Tem aquele que ajuda, eventualmente, indo na missão, que é uma vez por mês, etc. E vai indo até o núcleo. A via mais fácil que a gente indica é visitar o nosso site, né? Temos o nosso site, a gente chama carinhosamente Associação São Vicente de Savipa, São Vicente Paulo, Savipa. Se eu for lá, todo mundo fala Savipa. Fui na Savipa, o projeto da Savipa, tal de Savipa, pegou. Savipa, né? Então visita o nosso site lá. savipa.com.br. Né? Então tem os nossos contatos, a pessoa pode ver, tem até número de contas se quiser fazer uma doação, Pix, enfim, mas vai ter o nosso telefone, o nosso endereço, o nosso trabalho, né? E a pessoa se aproxima sim,
né? Em geral, o pessoal é pelo padre, né? Liga, marca uma fala, e lá quem é desses bairros atendidos se aproxima, vai lá naquele dia do encontro, só olha, eu posso me oferecer, às vezes é ajudar numa cozinha, e aí a pessoa vai trilhando também o seu caminho dentro da associação. Mas a porta é essa, a divulgação pública é essa. Tem um site, tem os nossos endereços, nosso telefone, entra em contato conosco, e a partir dali a gente vai convidando você, venha junto um dia nas missões, né? Conheça, sabe? Com que trabalha, etc. Eu posso oferecer isso, aquilo, enfim. Por aí. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. E fica aqui também reforçado o nosso convite ao Padre Diego, que venha numa próxima para a gente conversar, ver como que foi aí, como está acontecendo o ano de 2023 para vocês. Prof. Marliva, também muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês dois. Grandes lições hoje. Com certeza. Muito obrigado também a você que nos assistiu. Se gostou, então já sabe, compartilha aí a X-Play TV trazendo para você mais uma edição do Sou Social. Muito obrigado. Até a próxima. Sorria. Você está na X-Play TV.